Em meio à crise hídrica que a cidade de São Paulo enfrenta, uma das principais orientações é o reuso de água. Existem várias formas simples de se captar água e reutilizá-la. Além dessa reutilização ser uma solução para o meio ambiente, garante a economia no bolso dos cidadãos, já que o valor da água aumentou. A empresária Ana Cláudia Elias, formada em Ciências Naturais pela USP, trabalha com o desenvolvimento de projetos verdes. Seu objetivo é poupar recursos naturais como a água. Ana e seu sócio Jorge Elias projetaram em um prédio, em meio à região central de São Paulo, um tipo de jardim suspenso e sustentável. Anteriormente, o local era usado para acúmulo de lixo quando chovia e infiltrava água. Através dessa situação, surgiu a necessidade de solucionar este problema e ainda economizar água e dinheiro. No começo, os moradores questionaram, mas o projeto deu certo e está lá desde 1997. Era uma área de laje que vivia infiltrando água quando chovia ou quando faziam a limpeza. A solução que nós demos não foi simplesmente pavimentá-la ou impermeabilizá-la, mas criar uma área de convívio e principalmente uma área verde. O que se parece impossível em São Paulo, criar áreas verdes em sobreloja, a gente tem apostado na ideia e esse jardim já está lá desde 1997. O jardim possui um sistema inteligente. Capta a água da chuva no topo do prédio e a direciona para uma cisterna na parte inferior do edifício. Filtros e decantação fazem a limpeza, deixando a água no ponto para o reuso. Dentro deste mesmo local, nós temos captação de água de chuva. Os canos, então, descem por uma parede escondida, uma parede que ficou ornamentada, tanto com plantas quanto tijolinhos à vista. Essa água, então, desce para a rede inferior, jogada por uma cisterna. E na cisterna você pode usar essa água para lavar carro, lavar a própria garagem, lavar os ambientes da área comum predial. Reutilizar água significa também poupar dinheiro. Em um jardim desses, é possível economizar cerca de 30% de toda a água da chuva. Numericamente falando, quando você tem 30 centímetros de terra num jardim, por metro do jardim, você pode captar água, sendo que 30% da água captada pelo jardim na chuva, ela pode ser reaproveitada, pelo menos 30%, estimadamente 30% você pode aproveitar essa água de chuva através da rede de dremos. Ana explora a ideia de que até as casas mais populares possam ter jardins sustentáveis, por se tratar de uma estratégia simples. Mesmo estando em São Paulo, mesmo com construção popular, existem maneiras de fazer construção verde, principalmente por ser construção popular. Elas é que mais poderiam se adequar a esse tipo de construção, que hoje as pessoas falam que é caro. E os telhados verdes e jardim vertical são as ideias mais favoráveis que a gente pode ter nos dias de hoje. E com tudo isso a gente vem com a ideia de água de reuso, captação de água de chuva, que são ideias simples. Se economizar água não é um processo difícil, porque o governo não incentiva e deposita interesses amplos a fim de obter grandes resultados nesse quesito. Temos condições político-econômicas para um bom projeto de reutilização de água nas residências populares? É o que explica o economista Bruno Bottari. Temos condições político-econômicas para mudar esse quadro, sim. O que a princípio é bastante necessário ser feito é a conscientização das pessoas. Trazer o pensamento delas para o mais próximo de entender por onde se pode começar a poupar tanto água quanto outros recursos. A postura da sociedade é quase tão importante quanto a dos setores econômicos. A população deve assumir uma conduta ética de consumo, de forma a estimular a sustentabilidade e deixar
para trás o pensamento de quanto mais melhor, adotando a lógica do isso me basta. A economia e a sustentabilidade ambiental, segundo Bruno, não só podem, como devem caminhar juntas. Economia não significa apenas contagens numéricas, dados e estatísticas. É uma ciência social que visa equilibrar os pilares da sociedade. Tanto a população quanto o governo devem agir através de formas progressistas. Quando se fala em sustentabilidade ambiental, é impossível não falar de economia. É preciso considerar que muitos dos problemas ambientais do século XXI se originam da falta de estratégia industrial em manter um desenvolvimento que utilizasse os recursos naturais de forma equilibrada. Todavia, para que a economia sustentável funcione e os investimentos das empresas não se tornem inviáveis à população, o governo também precisa fazer a sua parte. Não basta estimular a compra de produtos ecologicamente corretos, é preciso ajudar a população e as indústrias a dar esse passo. A redução de impostos, por exemplo, poderia baixar o preço dos produtos e torná-los acessíveis a todas as camadas sociais. Como podemos concluir, a união entre o governo e a população é muito importante para o equilíbrio entre a sustentabilidade e a economia. Mas, de antemão, é sempre bom deixar claro que para quem quer reutilizar água, é importante se informar sobre maneiras corretas a se fazer este processo. O estudante Eduardo Rosa chama atenção para o que pode acontecer no caso de não armazenar corretamente a água. Está sendo utilizada a forma correta de armazenamento? Temos que ver isso, porque não é à toa que os números de casos de dengue em São Paulo subiram. E não podemos esquecer que os hábitos de reuso da água só mudou devido à crise hídrica que se instalou no Sudeste. E lógico, todos têm uma parcela de culpa, tanto a falta de conscientização das pessoas quanto a falta de investimentos do governo federal e estadual. Ana Cláudia aposta que futuramente estaremos mais próximos de conseguir valorizar mais a nossa água e o nosso dinheiro. Basta o governo começar a apoiar a ideia por intermédio da educação. Que uma das soluções seria, primeiro, pela educação. As escolas deviam ter uma disciplina nesse sentido. E segundo, o governo devia subsidiar através de cursos para abastecer o mercado dessa informação.